Retomar as atividades, a nossa secretária Cassie nos pede para postar as fotos do evento e colocar a hashtag LaUnaAnual, tá? LaUnaAnual 2025. Então postem as fotos com a hashtag, por gentileza. O nosso colega argentino, nos emprestou aqui o livro Carcino, Tratado de Palindromia, que é um clássico da palindromologia. Então eu vou deixá-lo ali na exposição, tá? Vai ficar de empréstimo ali para vocês poderem vê-lo e tal. E ele inclusive disse que vai ver se tem como adquirir novos exemplares e a gente em contato, talvez a gente possa fazer ali uma aquisição em grupo, né? Então a gente segue em contato sobre isso. Então eu vou deixar ali na exposição o livro Carcino, de Juan Fichoy, que é um palindromologista argentino. Vamos lá então à segunda mesa. Mesa Palíndromo e Literatura, bloco 2. Convido a professora Giane Lessa, professora de Mediação Cultural na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bem-vinda. Fique à vontade. Convido o professor e editor Júlio da Silveira Moreira, professor da UNILA e editor da editora universitária da UNILA, a tomar assento. Convido o escritor, jornalista, tradutor, autor do livro Osso Nosso, Léo Cunha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E convido o professor de filosofia da Unirio, Marcelo Sena Guimarães. Bom dia. Queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui conhecendo a universidade e esse grupo fantástico. Eu estou aqui assim maravilhada com essa possibilidade de conhecer palindromistas que eu não conhecia, né? Conhecia por alto, né? Passando um palíndromo, e estava muito curiosa, né? Muito curiosa. E aí, essa coisa de academia, né, que engessa a gente na academia, né, me fez procurar artigos científicos, né, fui lá atrás, ingênua, né, ingenuidade minha. E achei fantástica essa questão da formação tão variada, tão diversa, que eu queria propor, né, talvez o palíndromo não tenha que ser reconhecido como literatura, talvez isso seja uma dádiva, uma coisa muito boa, né, para não ficar, deixa só o limite na palavra, não o limite dentro da academia, né, que bom que está fora da academia, né, não sei, isso é uma provocação. Adorei as definições, anotei elas todas aqui, mas também não vou perder tempo com isso. Bom, então eu estou aqui para mediar essa mesa, vou passar a palavra para os colegas, que eu acho que eles se apresentam, né, porque já tinha uma notinha na programação, e a gente continua para fazer algum comentário. Eu começo aqui. Oi, pessoal. Então, a minha fala vai ser acho que um pouco desdobrando algumas coisas da mesa anterior e falar um pouco sobre a questão da publicação do palíndromo, né? Quem viu ano passado, eu fiz uma fala bem acadêmica, lá pegando coisa do meu doutorado sobre humor e palíndromo e tal, e dessa vez não, vai ser bem informal mesmo. E como é que chama a nossa amiga lá? Júlia. Tá, joia. Eu pus um negocinho só para me guiar aí, para não me perder demais. Não. Esse é o do Marcelo. Isso.
então palíndromos no mercado editorial brasileiro. Por que eu resolvi falar disso? Porque eu já estou ligado ao mercado editorial há muitos anos, né? Eu tenho 32 anos como escritor publicado, já dezenas de livros, a maioria de literatura para crianças, para jovens e tal. Mas antes disso, eu tive uma sorte, um privilégio muito grande de crescer dentro de uma editora e dentro de uma livraria. Na minha infância, minha mãe era dona de uma livraria de livros infantis e juvenis, isso nos anos 1970, né? Nos 70 e anos 80 e início dos anos 90. E depois ela virou também uma editora de livros infantis e juvenis. Então eu cresci muito entranhado nesse universo, assim, conhecendo por dentro esse todo o mercado editorial, né? Os escritores, os ilustradores, os editores, as gráficas. Eu jovem ainda, adolescente, eu ia nas gráficas, acompanhava, né, o processo de produção do livro, e a coisa ia nas distribuidoras, nas livrarias. Então eu sempre fui fascinado com antes de virar escritor, eu já era fascinado com esse universo do mercado editorial como um todo, né? Todos esses personagens, todas essas facetas aí. Então pensei um pouco em falar sobre isso. E essa coisa da gente buscar uma validação, como o João falou, né? Essa coisa, quando é que a gente vai crescer, virar uma página? Aí eu vou começar contando uma pequena anedota que aconteceu comigo mesmo, que nos primeiros anos eu comecei a publicar muito, eu estou com 59 anos, mas eu comecei a publicar aos 20 e poucos, né, meus primeiros livros, e lá em Minas, toda vez que saía alguma reportagem sobre mim, assim, o jovem escritor mineiro Léo Cunha, e foi, uma, duas, três, 50 na reportagem, rádio, televisão, jornal, sempre o jovem escritor Léo Cunha, o jovem escritor mineiro Léo Cunha, e eu era sempre o jovem escritor, já tinha 20 anos que eu estava publicando, eu era o jovem escritor mineiro Léo Cunha. Aí um dia de um dia para o outro, me sai uma reportagem de capa no Caderno de Cultura do Estado de Minas, e aí era assim, o veterano Léo Cunha. E é isso, né? De um dia para o outro, sem perceber, eu passei do jovem escritor para o veterano, né? Eu acho que é um pouco o que talvez a gente aconteça com o palíndromo também, né? Nós somos assim, os jovens palindromistas, né? Essa nova turma aí, e de repente a gente vai perceber que o que a gente está fazendo espalha, né, gente? Cada encontro que a gente faz, cada livro que o Silvio publica na Carote, cada revista artinista, cada desafio que a gente faz, são pequenos passos, mas eles vão somando. A gente é uma coisa que vai, né, em ondas, assim, vai crescendo. E o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo mesmo, eu acho. Né? Não tem nenhum pulo do gato, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma mágica que a gente vai fazer. Nós fazemos tudo por paixão, por amizade, por admiração uns pelos outros, e é com isso que a gente vai crescendo mesmo, né? E a outra anedota, já puxando um pouco para o caso do mercado editorial e a valorização do livro, né, e tal, é um caso que aconteceu com o Pedro Bandeira. Todo mundo aqui, eu acho que leu Pedro Bandeira na juventude, né? A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima. Quem que leu Pedro Bandeira aqui? Acho que todo mundo, né? Quem não leu, os filhos estão lendo aí. E Pedro Bandeira, muito amigo meu, ele me contou um dia que ele foi numa escola, dessas escolas... Olá, acabou de chegar o Sérgio aí. Então ele foi numa escola dessas top, esses super caras, né, de elite lá em São Paulo, e foi lá autografar os livros dele. E ele está lá sentado na mesinha autografando os livros, e chega uma senhora bem dondoca, toda perequetada, e os filhos com aqueles tênis Mizuno, último tipo, e Nike Jordan, não sei das quantas, naquela coisa. E ela chega para ele e fala assim: ô Pedro, os meus filhos adoram seus livrinhos. Aí ele já arrepiou, né? Porque o escritor de literatura infantil, quando fala livrinho, ele já fica pé da vida, né? Mas eles adoram seus livros, mas eles são muito caros, Pedro. O Pedro olha para ela e os filhos e fala: não, minha senhora, não é que meus livros são caros, é que a senhora prefere investir no pé do que na cabeça dos meninos.
ele com aqueles tênis maravilhosos, ela preferia investir no pé do que na cabeça. E eu acho que é um pouco isso também, né? O mercado editorial, a gente está sempre às voltas com isso, né? O livro é um objeto caro, o livro é inacessível, né? E o que a gente consegue fazer para driblar isso, né? Entender o livro como um valor mesmo, né? A leitura como um valor. É um objeto que a gente curta ter, curta possuir e ler e reler, né? E eu acho que é o que a gente também está fazendo aqui, né? Nesses movimentos em que a gente quer ir além de publicar no Twitter, no Blue Sky, é Blue Sky mesmo, né? A gente quer também, em alguns momentos, levar para o livro, né? Eu acho que é sobre isso também que a gente está conversando aqui. Então pode passar. Já falei das anedotas, pode ir. Então eu falo assim, algumas maneiras como eu tenho visto no mercado, a gente driblar essa dificuldade de publicar palíndromos, né? Como que a gente consegue algumas vias de escape, alguns truques. Então, um deles é a publicação para o público infantil. O universo do livro infantil é talvez o mais rico, o que tem um maior número de publicações e uma leitura quase garantida no Brasil, né? Por quê? Em grande parte porque há uma ligação forte da leitura com a escola, né? Muitos livros são comprados pelas próprias escolas, pelos pais, os livros são adotados, entre aspas, pelas salas de aula, pelas turmas, e o governo brasileiro, principalmente o governo federal, há mais de quase 30 anos, independentemente de qual é o partido que está no poder. Então isso já foi no governo Fernando Henrique, foi no governo Lula, foi no governo Dilma, foi no governo Temer, foi no governo Bolsonaro e continua no governo Lula. Todos esses governos, e durante todos esses períodos, o governo brasileiro é o maior comprador de livros do mundo. É quem mais compra livros no mundo, como entidade ou como pessoa. São milhões e milhões e milhões de livros comprados anualmente pelo governo brasileiro para as escolas públicas, que são muitas, para as bibliotecas públicas, que são muitas. Então, essas grandes compras governamentais, por programas como o PNBE, que é o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático / Literário, PENAIC, que é o Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Enfim, todos esses programas, uns se sucedem aos outros, eles compram grandes volumes. E então há naturalmente que o mercado do livro infantil é muito aquecido, né? Porque não é uma garantia que vai vender, mas ele tem em termos de previsão bem mais tranquilo do que outros universos. Então muita gente acaba focando esse mercado. E o palíndromo, às vezes, é um caminho para a gente publicar palíndromo, é publicar para o público infantil. Agora, como fazer isso, né? O que alguns fazem é criar histórias e que ali no meio tem alguém aprendendo palíndromo, né? Então, vocês já viram ali, tem alguns livros que falam disso, do Caio, do Fernando, em que não são livros de palíndromo, são histórias em que lá no meio aparece o palíndromo e ele tem um papel central na história. Então, é uma maneira de falar de palíndromos e apresentar alguns palíndromos. Outro caminho é realmente fazer um livro só de palíndromos para criança, que eu acho, tem menos editoras dispostas a publicar isso. Exatamente porque eles acham que é um formato estranho, que é um formato que as crianças vão ter dificuldade de entender. Então tem que ser muito bem pensado aí para convencer uma editora a publicar um livro de palíndromos para criança. É mais difícil do que um livro de poesia, que por sua vez é mais difícil do que um livro de prosa. Mas é possível. A Marta, por exemplo, publicou o Irene Ri, que é um livro, essa versão eu não sei se vocês já viram ela, é desse ano, que é publicada assim, com
muito requinte, na capa dura, com relevo, ilustração do Guto Lacasse, que é um dos maiores artistas plásticos, né, das últimas décadas no Brasil. E agora, o que ela fez aqui? Ela põe palíndromos, que muitos são palíndromos curtos e que são até de autoria, como é que a gente chama isso? Mas não é bem domínio público, porque domínio público é quando a pessoa morre e passa 60 anos, né? Incidente com autoria. Ou são palíndromos que muitas pessoas já criaram, né? O próprio título Irene Ri é um título de uma música do Caetano. Mas a Marta quis usar, porque ela também chama Irene, ela chama Marta Irene, apesar dela assinar Marta Lagarde. Mas o que ela fez aqui, que eu acho que é interessante, ela pegou de 4 em 4, de 3 em 3 palíndromos e cria cenas. Mesmo que esses palíndromos talvez não sejam dela, pode ser que já estavam lá. Tem até a Rara, então ele tem esse aqui que é uma espécie de um ovo, né? E aí ela coloca 4. A Rara, Arara, depois ela voava o vale, depois ovo novo e depois o voo do ovo. Então esses 4 juntos criam como se fosse uma cena com 4 palíndromos. E isso foi o projeto que ela bolou. E em várias cenas, né, sempre com ilustrações muito bacanas do Guto, e cria várias cenas, e ela, né, publicou para uma editora que é uma editora chamada Via Lúdica, que publica livros assim, com tiragens de 5.000 exemplares. Eu estou falando as coisas da tiragem, porque depois nós vamos falar de eu vou falar de outros formatos, outros modelos, que são outros tipos de tiragem. Então isso aqui é uma edição comercial mesmo, vai para o Brasil inteiro, né, e está em quase todas as livrarias. Isso está bem no mercado, mainstream mesmo, né? E é um livro extremamente bem produzido. E tem a versão capa dura, que é essa daqui, e tem uma versão de brochura que é metade do preço. Né? Esse aqui acho que custa R$100, mas também com esse capricho, né? E tem uma versão que custa tipo R$49, que é da brochura. O que eu fiz também no Osso Nosso é também a mesma coisa. É um livro de uma editora comercial que está no mercado em todas as livrarias, que é a editora Letria, que tem aí 300 títulos no catálogo, e que eu percebi que a editora gostava de palíndromo. Um dia ela conversou comigo sobre isso, e eu mandei para lá, eu e o Ângelo Abu, que é o ilustrador do Osso Nosso, propusemos para ela esse livro de palíndromos caninos. Então o que é? Eu não queria colocar só... É a mesma coisa da Marta, não é só um livro com palíndromos aleatórios. É bom, se alguém estiver pensando em fazer um livro infantil, é bom ter uma lógica ali, um projeto de livro ali. Né? Não são só palíndromos soltos. Ela criou cenas, como eu mostrei para vocês, e eu criei um tema central, que são palíndromos que falam de cachorros, que é um assunto que as crianças curtem. E aí eu falei, aí eu acho que tem um gancho para a editora vender o livro. Né? É um livro sobre cachorros escrito em forma de palíndromo. Um tema que as crianças gostam. Não fizemos, vocês acho que a maioria aqui conhece, né, o livro, que tem as ilustrações são também palindrômicas, no sentido de que são espelhadas de um lado para o outro, né? Então também a ilustração também pode ser lida de um lado para cá. Então esse aqui é o Rex, o Boxer, que é o menorzinho. Tem alguns que são maiores, por exemplo, esse do Lulu da Pomerânia, é o Ululante Pet na Lulu. Tem o dos Dálmatas, que eu gosto muito, que é o Ar Dálmatas Atom Ladrão, que aí a ilustração cria uma cena também, né, de os Dálmatas, os dois lá parecendo que estão prendendo. O ladrão remete aos 101 Dálmatas, é claro. Enfim, um truque que me parece interessante para publicar palíndromos, então, ou criar uma história e colocar ali o palíndromo no meio, como ele fez o Caio, fez o Fernando naqueles livros que estão ali, ou ter um mote aí, né, como a Marta usou essas cenas com 4 palíndromos, ou eu usei um tema. Então, esse eu acho que são caminhos
para publicar isso para um público maior, com uma editora comercial, com tiragens grandes e tal. Agora, se a gente vai para o adulto, passe aí, por favor. Ah, não, antes disso, eu só esqueci de falar, vou trazer uma novidade para vocês. Isso aqui, gente, está sendo filmado, né? Tudo bem. É porque isso é inédito, tá, gente? Esse que eu vou mostrar é o meu próximo livro, que vai ser dessa mesma editora aqui, desse mesmo formato, capa dura, bonitinho. Só que é um livro de poesia visual, não é só de palíndromos. São poemas visuais e entre eles eu coloquei alguns palíndromos. Então é também um terceiro truque, que é fazer um livro de poesia e colocar alguns palíndromos ali no meio. Ele vai sair ano que vem, chama Imagens Enigmas. Eu fiz em parceria com o designer Alex Lúdicos. E então vai ser meu próximo livro, que vai ter alguns palíndromos. E aí o mote é um livro de poesia visual e vai ter uns palíndromos ali no meio. Pode passar, por favor. Vou mostrar só alguns para vocês. Lembrando que isso aí, gente, só vai sair ano que vem, tá? Então, olha, esse primeiro aí, vocês talvez lembrem, eu fiz qual desafio que foi que eu fiz esse, gente? Ah, era Dom Quixote mesmo o tema. Então eu fiz lá esse palíndromo, o cômodo moço com o Dom Oco, e aí o designer criou essa imagem sensacional, né? Que é o Sancho e o Quixote, o Peramento. O Quixote nosso é com X, o de vocês é com J, né? Então o nosso volta lá. Então olha que demais isso que ele bolou, né? Não só o Sancho e o Quixote feito com letras. E aí, então, ao mesmo tempo um poema visual e um palíndromo, e a outra lá, Malu, Paula, Ana, a Lua pulam. Também é um poema visual. É um palíndromo, mas visualmente também é uma lua, que é uma corda, né? Então, eu também coloquei lá no livro. Esse próximo, pode passar agora. Esse próximo ali, ele é um que a gente chama de despalíndromo, um quase palíndromo, porque na ida é com a letra Z, Amazônia, e na volta é com o S. Então qual que é o truque que eu fiz? Ele usar o rio, né? Que aí, usando o rio, o Z vira o S, e aí na Amazônia, aí no Zama. Então, como palíndromo, ele é um quase palíndromo, mas como ambigrama, ele é perfeito, né? Porque ele espelha um no outro, né? E o Z, você virando ele 90% para cá, 90 graus para cá, ele vira um ambigrama. E o último ali também é só um ambigrama, não é um palíndromo, né? Que é o Amor, Fome, que acho que eu também já tinha mostrado para alguns aí, que é também um poema visual lá do livro. Então é uma maneira também de colocar os palíndromos no livro infantil, é essa que eu fiz de jogar num livro de poemas visuais. Aí agora vamos para o adulto. Pode passar, por favor. Opa, foi para o outro lado. Então, aí o que o Fábio fez no Reversos, ou o palindromista fez no livro Palindromista, é um modelo interessante, que é pegar uma editora independente e fazer uma tiragem, que não é uma tiragem comercial desses 3.000, 5.000, como eu estava mostrando até agora, mas é uma tiragem mais curta, né? Tanto a VAC publicou o Palindromista, quanto a editora Patois, né? do Reversos, são editoras independentes que fazem tiragens menores e nem sempre, mas muitas vezes o próprio autor participa é um coeditor no sentido financeiro, né, em alguns casos e outros não, mas é um modelo interessante porque é uma tiragem pequena e que se viabiliza, mesmo sendo um livro de palíndromos, ele se viabiliza pela atuação do autor, nos lançamentos. Então, a Patois parece que
a maioria dos livros dela se paga no lançamento. Né? Não sei se foi o caso do Fábio. Hein, Fábio? O modelo da Patois é muito baseado na força do lançamento. Né? Assim, se o livro, quase todos os livros dela, segundo o proprietário Eduardo, né? O Eduardo Lacerda, o livro se paga no lançamento. Então, é importante ter uma rede ali do autor para conseguir publicar. E depois que passa esse primeiro momento, aí o livro vai encontrando um pouco seus espaços. Mas não são editoras geralmente que têm uma distribuição no Brasil inteiro. Né? O grande problema brasileiro é a distribuição. Né, gente? Um país continental como o nosso, tem editores que ficam só na cidade, ela não consegue se espalhar. E essas editoras, por exemplo, do campo infantil que eu estava falando, elas estão no Brasil inteiro, tem redes de distribuição no Brasil inteiro. E as adultas têm mais dificuldade. Então, já passei muito tempo, né? E só para terminar, para dizer que a próxima aí, que o modelo que o Silvio criou na editora Carocha é um modelo que me parece muito bem bolado, né, de fazer, que não é nem a grande editora, nem a editora independente, é a editora de nicho, né, e faz tiragem de 100 exemplares, 200 exemplares, e eu acho que para uma coleção de palíndromos como o Silvio criou, é o modelo perfeito. Né? Inclusive, ontem eu fiquei sabendo que eu ajudei o Silvio a pensar esse modelo, né? Nem sei, cadê o Silvio? Ele está aí, está lá. Ontem ele falou, você me falou uma coisa lá no primeiro Laúna que me ajudou a pensar a coisa. Mas eu acho que esse eu coloquei só os 3 primeiros, porque eu não tinha ainda esses 2 novos, né? Mas eu acho que essa coleção, em termos de modelo de mercado, a adequação da tiragem com o tema, né, e com a capacidade da editora, um modelo muitíssimo bem bolado pelo Silvio, e desejo um futuro aí muito, né, rico, com livros de todos nós aqui lá na Carocha. Então tá, gente, era só isso mesmo para mostrar um pouco dessas possibilidades. Desculpa ter me alongado. Então, bom dia, gente. Meu assunto é um pouco diferente. O meu PowerPoint também é um pouco mais rústico, meio cheio de palavras demais, mas eu vou tentar falar de uma maneira que torne compreensível, né? O Fábio, o pessoal me convidou para falar sobre palíndromos e filosofia aqui na mesa, e eu fiz, o mais despretensiosamente possível, um divertimento filosófico, uma pequena brincadeira, um passeio por palíndromos e filosofia. Citei ali o palindromista Ricardo Cambraia, Moderare et Dom, que é um palíndromo dele que está colocado como um palíndromo filosófico no livro, né? E aí eu vou tentar passar por algumas ideias que relacionem palíndromos e filosofia e colocar aí para a gente trocar, né, juntos. Então pode passar, por favor, Julia. Aí, primeiro, essa pergunta, né, de como relacionar filosofia e palíndromos, eu percebi que, pensando nisso, tem muitas maneiras, e eu não vou tomar todos esses caminhos. Tem aí uma filosofia dos palíndromos, uma filosofia com palíndromos, uma palindromia dos filósofos, um jogo entre filosofia e palíndromos, os palíndromos como metáfora para conceitos filosóficos. Vou tentar passar por um ou outro desses aí nas ideias que eu vou propor, pensando que o ser talvez seja a base de saberes, de novo, como diz o Cambraia, né? Mas podemos ir adiante. Aí uma primeira sugestão é que esse filósofo Wittgenstein, que está citado ali no primeiro quadro, ele tem essa colocação de que os problemas filosóficos surgem quando a linguagem sai de férias. Né? Ele tem uma ideia de que a linguagem tem 2 teorias da linguagem, digamos assim, do significado, e que, no primeiro caso, a linguagem figura o mundo, faz uma figuração do mundo, e no segundo caso, a linguagem produz significado através de jogos de linguagem, jogos que estão relacionados com as nossas práticas.
E mais ou menos nos dois casos, apesar de que há diferença, mas mais ou menos nos dois casos a filosofia é um caso à parte. Quando a linguagem sai de férias, quando a linguagem, de alguma maneira, se volta sobre si mesma, ela sai da sua necessidade, das suas articulações práticas, como está ali no segundo quadro. A linguagem se volta sobre si mesma, livre e inútil, de certa maneira, e talvez por aí já haja uma relação com a palindromia, né? Eu coloquei ali um palíndromo no início só, né? Sair é férias, que é um palíndromo, um sintagma palindrômico, digamos assim, conhecido. Coloquei a filosofia ali no meio, sair é filos, sofia, e um fosso, li férias, né? Então, só para a gente sugerir essa ideia. Mas aí no seguinte, que é esse, está nosso glorioso filósofo Sócrates brasileiro, né? Que eu peguei alguns exemplos aqui para essa apresentação do desafio Palíndromo 176, que foi sobre filosofia. O tema era filosofia, né? Aproveitei alguns ali para tentar colocar, ilustrar essas ideias que eu estava sugerindo. Certamente não só ilustram, como os próprios palíndromos às vezes dão outras ideias, eu acho, né? Não é só ilustração do tema, digamos assim, né? Ali é um palíndromo do Fernando Machado, que é o Bolland, né? É o latino. É o Ladino Nando, que ele não está aqui, então se ele puder depois assistir, agradeço aí pela contribuição. Está ali, logo é um nada sei vago, está aí, é dia. Abra bem e tal, o berro, corpus, som. Sócrates é resetar cosmos. Sopro, corre bola. Tem a barba, a ideia, toga. Viés, a dano e o gol. E a comemoração do Sócrates, para quem viveu um pouco o Sócrates, acho que qualquer imagem dele é sempre emocionante, né? Tem a ideia do cosmos que aparece ali que vai, no meio, que vai aparecer na frente também. E aí é uma brincadeira de que com o palíndromo você brinca com a própria filosofia, né? Você vai além, você propõe outras ideias, faz relações, ao mesmo tempo que sugere umas ideias que também nos fazem pensar. Mas pode ir adiante, por favor. Oh, passou um, acho que pulou um, não foi? Não, é esse mesmo então, né? Aí é um livro da Olgália Matos, professora da USP de filosofia, que tem esse título Palíndromos Filosóficos, que é um livro bem complexo, quem quiser ler, reserve um bom tempo, porque ele exige um bocado de reflexão. Tem algumas ideias sobre palíndromos ali, não exatamente essa, mas eu gosto dessa ideia que aparece nesse trecho, que é um comentário, na verdade, de uma moça que faz uma resenha do livro, né? Uma professora que faz uma resenha do livro. Vou ler só ali os trechos que estão destacados, né? Que a palíndromo, no caso, é uma frase que não precisa ser lida no sentido do pelo. A ideia do pelo e do contrapelo, né? Você lê a linguagem no pelo e no contrapelo. Eu gostei muito de um dos colegas nossos que falou que o palíndromo é uma espécie de insubordinação, que você se recusa a ler a linguagem, ler as letras da direita para a esquerda, ler da esquerda para a direita, né? Eu gostei muito dessa ideia porque eu me identifico, cara, um pouco com o que Jane falou no início, né? Eu acho que o palíndromo tem uma coisa de insubordinação e talvez mereça permanecer um pouco nesse espaço, talvez, não sei, né? Para a gente pensar. Mas aí essa ideia de ler no contrapelo, destacado ali no meio, exibe espetacularmente a arbitrariedade da montagem de que a língua é feita. Ao fazer um palíndromo, a gente está, né, não só lidando com a arbitrariedade da linguagem, a convencionalidade, mas está, de certa forma, enfatizando e exaltando a arbitrariedade, porque a língua não foi feita para ler de trás para frente. Ninguém disse que era para ter sentido ali. Só que a gente faz isso de propósito, produz um sentido e às vezes produz algum nonsense também, que eu acho que faz parte dessa poesia palindrômica, que é uma das dimensões, né? A língua como um lance de dados ali que aparece no final. Aí pode ir adiante, por favor. Eu tentei ilustrar com o palíndromo do Pablo Alsina, nosso colega que está aqui, que eu tentei relacionar com esse livro do César Aires, escritor argentino, sobre Parmênides. O Pablo diz, lá no desafio 176, né? No dia que Pitágoras quebrou o braço, o gesso começou a coçar, aí o Pablo fez esse palíndromo. Aí o Pitágoras emana, leva o som. A fama foi ver, porém, unânime é velório. Se braço coçar, besouro leve. É mina, número prévio, fama.
famoso a vela na mesa, roga tipóia. Então eu acho, para mim, eu leio o Pablo muito como ele produzindo ao mesmo tempo o sentido e o nonsense. Não sei se ele vai concordar com tudo, mas muita lombra, tampa de cruz, né, como costumamos comentar. E o César Aira tem um pouco disso na literatura dele, né? Eu citei esse livro do Parmênides aí, que pega um filósofo da antiguidade, famoso porque falou que o ser é e o não ser não é. Mas esse livro é uma brincadeira com o Parmênides também. Esse livro, ele reflete sobre o cara que escreveu o poema do Parmênides, que não teria sido o Parmênides no livro, era um ghostwriter que o Parmênides contratou. Então ele faz uma brincadeira com isso e eu, de certa forma, identifico um pouco o nonsense que o César Aira cria com o que eu leio no Pablo, que, dado um certo momento, eu descobri os palíndromos do Pablo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi assim, abriu todo um novo horizonte, digamos assim, com relação à palindromia. Então está explorando os limites da linguagem, do sentido, né, que eu acho que está sugerido naquele conceito anterior. Mas indo adiante, para dar tempo. Aqui, dessas telas cheias de palavras, eu queria falar um pouco do eterno retorno, que é um conceito filosófico muito conhecido ou falado, e que o próprio nome já sugere algo palindrômico, né? Aí eu tomei aí um trecho referido ao pensamento nietzschiano. Esse trechinho é de um texto da professora Scarlett Martin, da USP também, que é especialista em Nietzsche. Ela fala de dois tipos de eterno retorno. Um sentido cosmológico ou cósmico e um sentido ético. O primeiro ali, que é cosmológico, é a ideia de considerar o universo como um conjunto de forças finitas, com um número de combinações finitas, mas um tempo infinito. Logo, todas as combinações tendem a se repetir. Isso seria uma ideia do eterno retorno, como se o universo de fato se repetisse, porque são forças finitas num tempo infinito. Então, uma hora aquilo vai gerar de novo a mesma situação e aquilo vai acontecer de novo. Toda a sequência vai acontecer de novo. E o sentido ético é não tanto você considerar que isso necessariamente é um evento cósmico, mas a ideia de que se tudo vai se repetir, cada evento, cada situação, cada ato nosso tem a marca da eternidade. Então, quando a gente faz um gesto, o imperativo ético é você pensar que esse gesto vai se repetir infinitas vezes. Então, tem sempre a pergunta se vale a pena esse gesto que você está cometendo, né? Se a sua vida vale a pena, porque ela vai se repetir infinitas vezes. E quando a gente coloca essa questão para nós mesmos seriamente, a nossa reação pode dizer o que nós achamos da nossa própria vida, como nós consideramos, né? Se nós entramos num desespero ao perceber que nossa vida vai se repetir infinitas vezes, quer dizer que a nossa vida não está, de fato, sendo satisfatória, gratificante, valiosa como deveria, ou poderia, né? Então, é um pouco, resumidamente, a ideia do Nietzsche, que eu tentei ilustrar no slide seguinte, o sentido cosmológico, saiu um errinho ali na configuração, mas essa ideia, de que tudo se repete. Eu coloquei ali, bem, se tudo se repete, parece ter um certo erro, uma certa diferença com o palíndromo, porque a sequência de eventos no universo se repetiria não de trás para frente, mas de frente para diante. Só que esse de frente para diante vai dar na mesma direção do que estava atrás. Então, tem uma semelhança aí palindrômica com o eterno retorno. Mas um pouco pelas conversas de ontem, pela citação do Chico Buarque que apareceu no nosso grupo aí esses dias, eu pensei, e se os eventos se repetissem como um anagrama e não como um palíndromo? E aí eu coloquei ali embaixo uma coisa que me ocorreu, que parece que a primeira repetição palindrômica poderia estar ligada a um campo da filosofia, que é uma filosofia da identidade, que o ser é a base dos saberes. O ser, a identidade do ser, é algo que, digamos, está na base da constituição das coisas todas, da realidade. Mas se o universo se repete como um anagrama e não como um palíndromo, talvez a gente esteja falando de uma filosofia da diferença, em que a repetição que se dá é a repetição, mas não é do mesmo. Toda repetição é uma diferença. É um eterno retorno, não do mesmo, que pode ser uma ideia meio enigmática, talvez falando assim rapidamente.
é uma espiral, mas que sai da linha, digamos assim. Né? Então pensei que achei interessante, pode ter essas duas ideias presentes no anagrama e no palíndromo, como disse o Chico Buarque lá falando do disco Vitrines, né? Que é uma pequena bobagem, uma pequena brincadeira do campo dos palíndromos, os anagramas são parentes também, né? Dessa nossa prática aqui. Ainda adiante, tentei colocar palíndromos cósmicos lá do desafio. Eu encontrei esses do João Guilherme, só citar cosmo com socráticos. Outro do Pablo, o tal, nada no céu é seu eco, nada no ato. Estou citando lá do desafio 7,6, se não me engano, que aí não está referência, mas que tenho quase certeza. Pode ir adiante. No sentido ético, aproveitei a inspiração do Ulisses, né, que encontrou nas nossas camisetas ontem ali uma explosão das letras, né, um Big Bang das letras, para sugerir essa ideia de que, ali cortou um pedacinho, mas está, né? A ideia é, se tudo se repete, faça a ida valer a pena, porque a volta será igual, em todo o caminho, né? Eu lembrei do Peramento aqui, nosso caminhante, né, mora aqui nesses dias, porque é isso, a ideia de que você faz um caminho, mas na volta você ainda é o mesmo. Né? Se for um palíndromo, aparentemente você é o mesmo, apesar da gente saber que quando a gente constrói um palíndromo, parece que a gente se transforma ao produzir aquela repetição, né? Mas de qualquer maneira, se a volta for um anagrama da ida, no caminho de volta eu já não sou quem eu era. Então, eu achei que essa era uma ilustração dessa ideia ética que está contida no Eterno Retorno. Ali embaixo era uma pergunta para Roberto, se de fato, quando voltamos, somos ou não somos os mesmos. E aí, além do palíndromo do ser, base de saberes, tem um palíndromo que eu gosto muito, que eu acho que eu que fiz, mas não posso garantir. Sim, mas, enfim, isso podemos discutir. O palíndromo que eu gosto é o idevir ri vede, né? Que é a ideia do devir, que de certa forma é a ideia da transformação, né? Do que se move, que se contrapõe à ideia do ser, que muitas vezes nos dá a ideia de algo que está, que permanece. Indo adiante, tentando acabar. Palíndromos éticos, eu citei o do Rommel, lá do desafio. Ele coloca aí o Sócrates aí. A raça cite ao azar, rever domar aos seres, reverta, e tese deparar. A vida de saberes, leva gênio a notar. E Sócrates saracoteara. Obrigado, Rommel, por essa frase. Parecer a carecer, apara. E tocar, acertar, cozer, atona o inegável ser. É base, dádiva rara, pede-se te atrever, se ressoar ao dever, razão, a ética cara. É um tanto enigmático, eu diria, né? Para os menos aficionados aos palíndromos vão dizer que não estão entendendo nada, mas é um pouco assim mesmo que a gente pratica. Lombrático. Podemos ir adiante. Aí tem um do Silvio, e do Diógenes, que é um filósofo maravilhoso, né? Totalmente insubordinado às convenções da vida social, né? E aí o Silvio fez essa homenagem a ele, que o azar é do cão, como ele era conhecido, né? Os filósofos cínicos eram conhecidos como cães, porque tinham vida semelhante à dos cachorros, né? De não dar trela para as convenções sociais, né? Então, o azar é do cão, se nego, idolatra o método cínico, dote mortal. Ó Diógenes, o acode razão. Então tem a ideia da negação, tem a ideia do método, tem a razão, né? Tem uma série de elementos filosóficos que vão aparecer na sequência também. Aí o da Analia, eu já caminhando para o final, com essa ideia, pretendo dizer que com essa apresentação os conceitos filosóficos são palindromáveis, né? Então aí eu aproveitei o da Analia que diz, a vida é sua, não ser ou ser. É suor e só. A náusea divã. Acho que tem várias ideias aí interessantes, né? Do ser, do não ser, do suor, que dá uma ideia do cansaço, do esforço. A própria, né, a náusea, que isso pode, talvez, emergir daí, da nossa existência, né? A ideia do divã, que eu acho que, né, encaminha para esse momento de reflexão. Então, tem várias ideias, como vai aparecer também no seguinte, na tela seguinte.
A cena filosófica é palindromável, além dos conceitos propriamente, né? As imagens que aparecem ali, peguei uns que eu acho mais engraçados, como esse do Edson. Acene-se da cena, cai a caneca de Sêneca. Eu gosto muito dessa parte sonora dos palíndromos, né? E esse aqui eu acho que tem essa muito forte. Aponta para as nossas canecas que estão ali também. Quem não comprou ainda tem a chance hoje. Tem outro do Silvio, o Ícaro Helênico no Cine Leorácio, né, que também tem uma sonoridade, tem essa brincadeira do Ícaro com Horácio, cinema. E tem um do Giba, que também retoma a ideia do ser ou não ser. É talvez um pouco mais denso, assim, em termos de sugestão de ideias, que é saga para nós, ser ou não ser, e soa nu, o ressonar apaga-se. Os palíndromos, esses, né, que eu acho filosóficos, têm uma característica dos aforismos filosóficos, que é uma frase para você ficar ruminando, que às vezes você não capta um sentido à primeira vista, e é a ruminação do pensamento que vai te evidenciar ali alguns sentidos que podem surgir dessa frase, né? Adiante, estamos quase acabando. Conceitos filosóficos são palindromáveis de novo, tem mais 2 exemplos do Pablo. Só teorema, musa cite, só gole de logos, ética suma, mero ethos, tem as palavras destacadas ali que são os conceitos. Do Antônio Márcio, o papel avalia, é sabedoria, ato causal, o motor imóvel. E podemos, método tem, só me dope. Levo, miro, tomo lá sua cota, aí rode base, aí lá vale papo. Né? A filosofia, na pior das hipóteses, vale um papo, talvez, né? Junto com os palíndromos. Acho legal que aparece o motor imóvel, que é um conceito clássico lá de Aristóteles e outros, né? E que estão aí disponíveis para a gente brincar com eles. Indo adiante, está quase. Aí, conclusões que voltam para o início, finalizando. Aproveitando que hoje é dia dos santos simétricos, anacíclicos, talvez pós-Damião. Quem não comeu seu docinho ainda hoje, por favor, não perca essa oportunidade. Né? Coloquei eles aí como uma homenagem a esse elemento da cultura brasileira. E essa tentativa de concluir aí, né? Concluir sem concluir, voltando para o começo. Se o filosofar pode ser transformação e metamorfose, e a palindromia pode brincar com uma filosofia de férias, aproveitem as guloseimas palindrômicas e a insubordinação eu reforçaria que a gente faz com essas nossas brincadeiras. Acho que é isso. Tem mais uma tela, acabou, é só referência. Muito obrigado, gente. Obrigado. Quero, então, assumir agora, né, a palavra, agradecer aí a generosidade aí da organização por nos convidar para esse evento. Como a professora Giane, né, que é minha colega na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e a gente fica bem feliz, né, de participar de um encontro de escritores, né, de um encontro de literatura. E então eu sou o Júlio Moreira e eu acabei de descobrir agora há pouco que o meu nome, ao contrário, pode virar alguma coisa legal, artística também, e fiquei pensando nisso. E hoje eu coordeno a editora da Unila, né? Então a gente é uma editora universitária. O primeiro livro que a gente publicou foi em 2014 e foi esse aqui, né? É o livro de Raul Pompeia, né? Coleção Fortuna Crítica. Então é um dos livros aí bem especiais, né, que nós temos aí sobre Raul Pompeia. E a Unila existe aqui em Foz do Iguaçu desde 2010, né? Esse ano ela faz 15 anos de existência, né? E foi criada com um propósito especial dentro da rede de universidades públicas federais no Brasil, de ter uma missão de integração latino-americana. No mesmo ano que ela foi criada a Unilab no Nordeste brasileiro, né, entre Bahia e Ceará, que é a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira, e que também pensa essa integração mais voltada para os países africanos da lusofonia, né, falando de língua portuguesa.
E aqui na Unila, além de a gente ser uma região fronteiriça, que já é internacional por si, né, já existia aqui a UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é também uma universidade com uma experiência enorme no território. A gente vem com essa ideia da integração dos países da América Latina todos, né? E depois a gente também abre a possibilidade de seleção internacional para portadores de visto humanitário e para indígenas. Então, hoje a Unila tem essa diversidade de estudantes e de professores também, né? E também tem a base do bilinguismo, né? Que é o espanhol e português, né? No dia a dia da universidade, que a gente acaba vivenciando um portunhol, porque é uma coisa que a gente fala que é uma intercompreensão, porque a gente descobre que sem se traduzir a gente se faz compreender, né, e compreende o outro também. E essa diversidade, né, que a gente acaba vivenciando com muitos estudantes hoje do Haiti, né, teve uma época também com muitos estudantes da Venezuela, do Paraguai, a gente vive essa questão, né, então eu queria dizer que agradecer aí a quem preparou o coffee ali do intervalo, com esse festival aí de comida paraguaia, porque a gente vive aqui a fronteira, especialmente com o Paraguai, de uma forma muito fluida, né? Assim, a gente tá a cultura está muito presente aqui para nós, a cultura paraguaia, né? E a literatura paraguaia também, de forma muito especial, né? Então, aprender é que a gente vem para Foz do Iguaçu e entende o lugar dessa fronteira, né? E o lugar dessa cultura, também a cultura missioneira, né? Que é tão importante também para os argentinos. Isso a gente vai aprendendo essa parte aqui da fronteira. E é uma universidade de imigrantes, porque a maioria, né, da comunidade de estudantes, professores, servidores, técnicos, somos migrantes, viemos recentemente de algum lugar e estamos aqui num desenraizamento, né, um desarraigo, né, porque quase ninguém tem pais e avós morando na mesma cidade, então é um desafio também para construir essa experiência de vida aqui, um desafio muitas vezes traumático, doloroso, né, que é as diferentes realidades da migração, né, então isso é interessante também. Aí nós publicamos então o primeiro livro depois de 4 anos de fundada a universidade e hoje nós temos um catálogo de 57 livros, né, a maioria deles são e-book, né, formato online, mas a gente consegue, aí, garimpando recursos públicos, né, a gente consegue imprimir também alguns livros, né, então isso é muito importante para a gente poder circular a nossa produção através do livro impresso, né. A gente tem um conselho editorial que é formado por pessoas da universidade e também de fora, de vários países, e esse conselho editorial se renova a cada 2 anos, né? E temos também uma equipe que trabalha aí com os livros no dia a dia, né? Então está aqui o Leonel, que está por aí, e ali o Leonel ali na nossa mesa ali, né? E também o Thomas, que acabou de chegar aqui, né? Que está aqui também. Então a gente vive aí e constrói essa realidade aí da editora aí ao longo do nosso dia a dia, né? E a editora da Unila, ela é associada à ABU, que é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Então, a gente tem muito campo de discussão quando a gente se pensa como editora universitária e também para aprender da experiência de editoras universitárias muito mais consolidadas do que a nossa. Então, a gente é muito bom pensar que a gente faz um curso, uma trajetória acadêmica, né? Lembrar de livros que foram referência no curso, que foram publicados por editoras universitárias, né? Inclusive traduções importantes de teóricos aí das diferentes áreas do conhecimento. Então isso são inspirações para a gente, como a gente vê, por exemplo, a editora da Unesp, que está sempre publicando livros relevantes, a editora da USP, né?
e várias outras também. Então, tem um mercado importante de editoras universitárias no Brasil. A gente também, por estar nessa fronteira, com esse caráter integrador, né, a gente transita para os demais países, né? Então, a nossa amizade aí com os companheiros de Misiones na Argentina é enorme, né? A gente tem recebido eles aqui em Foz do Iguaçu em diferentes momentos, né? Ontem estiveram na entrega do título de doutor honoris causa para o Aloysio Palmar, que é uma figura importantíssima, né? Que nós temos o prazer de que reside aqui em Foz do Iguaçu. E também fizemos uma feira internacional do livro na universidade, uma feira pequena, porém internacional, em abril desse ano também, né, com um estande de escritores missioneiros. E é muito interessante pensar o missioneiro quando a gente fala, porque a gente atravessa, toma um vinho em Porto Iguaçu, mas ali a gente está se referindo à província de Misiones, né, que vai até a fronteira com o Rio Grande do Sul, até a região lá quase chegando em Corrientes, na Argentina, as margens do rio Paraná, que para os argentinos é um mar, porque eles chamam a região do rio de litoral, né? E essa é uma diversidade, uma série de feiras do livro também que se dão só nessa província de Misiones, com muitos escritores independentes também, né? Isso aqui falar do Paraguai, que eu já falei, né, que é muito mais muito mais além que Cidade del Este, que a gente conhece a partir da parte comercial, mas que só em Cidade del Este já existe um mundo também, que é a segunda maior cidade do Paraguai, né? Então, a região mais metropolitana de onde nós estamos agora é Cidade del Este, ela é bem maior que Foz do Iguaçu. E que é a capital do Alto Paraná, e tem todo também um contexto próprio, né? E para a gente é muito fácil de ir para Assunção, então é toda uma questão interessante que a gente vive aqui. Mas fazendo essa acolhida regional, né? Mas voltando a falar da ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a gente tem aumentado a nossa participação na associação. Hoje, a gente, na editora da Unila, coordena a região sul das editoras universitárias, então tem também um papel de promover as editoras no Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Semana que vem estaremos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, para um encontro regional das editoras da região sul. E a ABEU organiza também o Prêmio ABEU, que é um prêmio importante, né? Com muitas candidaturas nacionais que inscrevem livros todo ano. E o livro que vocês conhecem, o Ararahara, ele foi premiado pelo Prêmio ABEU, com um projeto gráfico, em 2021. Então, é um livro realmente muito interessante, é um dos best-sellers, né, da nossa editora, que é um livro que tem dois lados, porque ele se vê de cabeça para baixo, porque de um lado ele tem um ensaio sobre palindromia, e do outro lado uma antologia de palíndromos, né, uma qualidade também gráfica bem importante. E ali está o prêmio está ali que a gente trouxe também, né? Obrigado, Fábio. Que o prêmio foi criado da editora da ABEU em 2021. A gente tem inscrito obras no prêmio Jabuti também, né? E no Jabuti Acadêmico, ainda não ganhamos um prêmio ali, mas a gente preza pela qualidade da produção, né? Então, ainda o desafio das editoras universitárias hoje, o maior desafio é o tempo de publicação, porque as editoras independentes, né, elas não têm o mesmo filtro, não só burocrático, como outros tipos de filtros que nós temos também. Então, a gente também tem uma equipe reduzida, né? A maior parte da editora, a gente somos funcionários públicos e tem várias limitações para o trabalho, inclusive para a nossa comercialização. A gente hoje não consegue colocar os livros nossos em livrarias, por exemplo.
por conta das limitações de ser uma universidade pública e que a lei brasileira entende que não pode ter lucro. Então, por isso, a gente não consegue, por exemplo, hoje me emitir para poder colocar o livro numa livraria como pessoa jurídica, né? E se fosse pessoa física ou se fosse pessoa jurídica privada, teria outra constituição. E a parte das contratações, etc. Então, essa questão do tempo de publicação, que é um desafio maior. Mas a gente está aí, né, estamos participando da política nacional do livro e leitura, que está sendo reformulada agora. A parte de incidir no âmbito das editoras e da publicação de forma organizada, né? Eu acho que a ABIL tem esse papel, né? A gente tem esse papel, né? A gente publicou em maio desse ano a Carta de Caxias do Sul, que é um documento que resume as preocupações políticas que nós temos em relação a pensar o livro como política pública, né? Então, e política cultural, né? Inclusive tentando acessar o MINC, o Ministério da Cultura do Brasil, que tem um departamento específico para o livro, que é o que está envolvido com essa parte das compras públicas dos livros, junto com o MEC, né, o Ministério da Educação. Então, a gente tem também tentado ter essa incidência aí, a partir dessa nossa articulação nacional. Então, isso que é muito importante. Aí a gente trouxe aqui alguns livros também, Mulheres Entre Fronteiras, que é um livro que é bastante vendido, foi publicado com pesquisadoras aqui da região, que fala sobre políticas de cuidado, né? Então, são vários autores aqui. A gente tem um livro já antigo, que é uma sociologia para a literatura, que chama Escritor Corporal, né? Então é também interessante. E um livro que fala sobre poesias e diálogos, que aborda a obra de Tiago de Mello e Ferreira Goulart. Então também alguns que eu mostrei para vocês. E o mais importante, como eu falei, a questão nossa do lucro. A gente está trazendo os livros, então, com desconto, então eles são mais baratos do que os livros aí do mercado, né? Quando a gente vende com desconto, a gente está repassando só o custo da impressão. Então, a gente tem aqui o livro Ararahara, que são as últimas edições, porque ele agora está esgotado, inclusive. Esse da minha mão aqui não pode ser vendido, porque ele tem um selinho de estoque reduzido, mas a gente trouxe os últimos ali para vender, né? Então, ele está a R$ 46,00. E os outros varia entre R$ 10 e R$ 25,00, né? Então, quem quiser aproveitar, né, e conhecer nossas obras. E era isso, né? Saudar mais uma vez, né? Dizer que pessoalmente eu fiquei bem inspirado aí nessa preparação para o encontro, né? Admirando também a união de vocês como grupo, como escritores, que já vem de uma trajetória antiga, mas também que incorporam com carinho esses novos que vão chegando. Então, dizer assim, o que vem daqui para frente, né? Vamos pensar em possibilidades de publicação, né? Em possibilidades de parceria. A gente tem conversado com a editora da Uniguaçu também, que é a nossa anfitriã nesse momento. Então, também tem os livros, né, publicados em e-book, e a gente seguir com essa troca para mirar hacia adelante, né, olhar para frente. Estamos agora produzindo, inclusive, um livro em portunhol, né, um livro todo escrito em portunhol, com palíndromos em portunhol, né? Depois vocês vão saber quem que é o autor desse livro. Mas fica aí, então, um spoiler, um aviso aí para a gente lançar esse livro aí no ano que vem. Então, obrigado e ficamos aí ao longo do encontro à disposição para as trocas com vocês. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, né? Que o palíndromo me parece ser, então, né, por todas as falas que a gente viu aqui hoje, multifacetário, né? Ele tem múltiplos desdobramentos, né? Não é uma coisa só, não é um gênero só. Ele também, ele está nesse lugar de fronteira, né? Esse lugar que é limite e ao mesmo tempo é trânsito, né? Porque ele é uma coisa e outra. Quando eu estava sentada ali, eu pensei na literatura
infantil. Pensei, maravilhoso, e essa questão do poema visual, né, é muito interessante para a criança, porque o poema visual com o palíndromo, na verdade, é uma coisa só. Ele não é uma ilustração, mera ilustração, ele compõe o significado do livro, né? E estava ali sentada, pensei nos aforismos, né? Nessa questão aforística, porque ele tensiona, né? Tensiona mas isso tem sentido? Não tem sentido. Até onde tem sentido, né? Cadê o limite? Até onde vai, né? E você força esse sentido né? Enfim, achei muito interessante isso, né? Aí a questão da subversão da linguagem, né? A subversão da linguagem, esse lugar subversivo, me lembrou o Barthes, né? Na aula inaugural, que ele vai dizer vai falar da estrutura da língua, que nos obriga a dizer de determinada forma. A estrutura da língua obriga a dizer, né, me gusta el chocolate, eu gosto de chocolate. Né? Eu não posso dizer que gosta do chocolate, eu não posso dizer eu gosto do chocolate. Vai ficar estranho, né? Porque a língua vai te dizer, opa, vai te enquadrar. Então, o Barthes vai dizer que a língua é fascista, porque te obriga a dizer, dentro da sua estrutura. E que essa subversão, essa trapaça salutar, é o que ele vai chamar de literatura, né? Mas, quer dizer, ele não é só literatura, é filosofia, né? E que bom que ele está nessa encruzilhada, né? Nessas linhas, né? Nesse traçado de múltiplos encontros, né? Então, achei o palíndromo muito babélico, né? Babélico porque ele tem múltiplas brincadeiras, né? E essa questão da brincadeira é fantástica, né? Porque a brincadeira mexe com o desejo, né? O desejo, esse impulso de vida, esse impulso de fazer um palíndromo, né? Para além do publicar ou não publicar, para além do quem vai ganhar dinheiro com o palíndromo, não se trata disso, não é esse o lugar do palíndromo, né? Então, acho que é uma coisa muito interessante. Eu acho que é mais ou menos a leitura que eu tentei fazer dessas mesas, né? E parabéns a vocês, viu? Maravilhoso o trabalho de vocês. Muito obrigado, então, aos componentes da mesa. Vamos encerrar essa mesa, então. Os palestrantes e a nossa mediadora estarão à disposição para quem tiver alguma pergunta, alguma questão, vocês poderão falar com eles à vontade. Então, agradeço ao pessoal da mesa. Mais uma salva de palmas para os nossos palestrantes.